Boa tarde, gente. Eu venho aqui através dessa aula passar para vocês uma pequena revisão para que antecederá a nossa primeira avaliação semestral do ano de 2023. Espero que gostem e estarei disponível para tirar qualquer dúvida que venha a ter conforme nós adentramos em nossos assuntos. Vamos aqui falar a respeito de alguns exercícios complementares, pois já fizemos alguns em sala, para que possa reforçar vocês o entendimento do nosso assunto. Então, essa questão foi uma questão retirada em uma prova anterior, tá, de períodos anteriores, está relacionados à quantidade de elétrons que nós temos na camada de valência, quer dizer, na camada mais externa, e está também relacionado aos seus números quânticos, tá? Então, o primeiro elemento é o fósforo, tá? E ele não está no seu estado fundamental. Então, o fósforo tem número atômico igual a 15, tá? Ele, dessa maneira, no estado de oxidação menos 3, significa dizer que ele tem, ao invés dos 15, 18 elétrons, tá? Então, para que a gente possa definir a quantidade de elétrons que esse determinado elemento, esse íon desse determinado elemento tem, é só fazer a distribuição eletrônica desses 18 elétrons. Tá? Então, isso quer dizer que ele tem a quantidade de elétrons que estão inseridos dentro da terceira camada. Então, lembrando que a quantidade total de elétrons da última camada, elas podem estar divididas em diferentes orbitais. Então, nós temos aqui a soma dos elétrons que estão no orbital S e no orbital P, 2 mais 6, totalizando 8 elétrons na camada de valência, tá? Então, ele nos pergunta o número quântico. Sempre que nós perguntamos o número quântico, nós estamos relacionados ao último elétron que foi inserido, que sempre é o caso do elétron que está no orbital de maior energia. Então, nós vimos que nós temos aqui 3 P6, não é isso? Como o local de maior energia onde temos elétron. Então, nós temos que ele está na terceira camada, N igual a 3, L está relacionado à subcamada ou orbital, o P é o numeral 1, M, que é o número quântico magnético, está relacionado à quantidade de elétrons que nós temos. Nós temos que temos todo o orbital P preenchido, tá? Então, ele estaria aqui, mais 1, M igual a mais 1, tá? E o número quântico de spin, já que ele é uma determinada, ele está duplamente preenchido, então nós temos o número quântico de spin menos 1/2, tá? Agora vamos apagar para fazer a letra C, tá? Já que a gente vai fazer agora sobre para a gente fazer para apagar. Bem, temos agora o alumínio de número atômico Z igual a 13, tá? Desculpa, deixa eu colocar agora para funcionar a caneta. Z igual
a 13, tá? Então, o estado de oxidação, quer dizer, o estado de oxidação que eu falo é esse numeral que tem aqui acima, tá? É um número positivo mais 3. Isso quer dizer, em química, que nós temos uma quantidade de elétrons menor do que nós tínhamos no seu estado fundamental, ou seja, nós perdemos 3 elétrons. Então, a quantidade de elétrons que nós temos que fazer a distribuição é na quantidade de 10 elétrons, tá? Nesse caso aqui, como nós não vamos ter orbitais D ainda preenchidos, nós podemos fazer essas quantidades diretamente. E depois eu posso explicar o porquê. Então, nós temos 1, S2, 2, S2, 2P, 6, tá? Essa é a distribuição eletrônica relacionada aos 10 elétrons. A quantidade de elétrons na camada de valência é a soma dos elétrons que nós temos no orbital S e no orbital P, onde nós temos totalizando 8 elétrons, tá? Os números quânticos que nós temos relacionados a esse último elétron de maior energia que foi inserido dentro do orbital P na segunda camada é N igual a 2, L igual a 1, M igual a mais 1 e o número quântico de spin menos 1/2, tá? Então, nossa segunda questão estão relacionados também aos números quânticos, tá? Então, ele pergunta aqui, dentre os conjuntos de 4 números quânticos relacionados pelas letras L, que significa o número quântico principal, L, número quântico secundário, número quântico magnético referente à letra M, e S é o número quântico de spin. E ele pergunta sobre identifique os que são proibidos para um elétron em um átomo e explique por quê. Então, nós temos aqui esses números quânticos, tá? Então, aqui nesse caso, L é igual a 2, tá? N é igual a 2, L também é igual a 2, M igual a menos 1, e o número quântico de spin igual a mais 1/2. Então, vamos ver se isto que está aqui descrito é possível. Então, ele está dizendo que N igual a 2, então ele está no segundo período. L igual a 2, então nós temos que o quê? Que os orbitais são S, P, D e F. Tendo os números que representam esses orbitais, S0, P1, D2 e F3. Pela informação que nós temos aqui, nós teríamos que ter elétrons inseridos dentro do orbital D na segunda camada. Sabendo que isso não é possível, pois na segunda camada nós não temos orbital D a ser preenchido. Então, esse letra A, nós não teríamos condições, ou seja, esses números são proibidos e não existem, tá? A letra B, nós temos N igual a 6, L igual a 6, M igual a 0 e S, número quântico de spin, mais 1/2. Tá? Nós já podemos verificar que essa quantidade aqui, ela não é possível, visto que os números possíveis dos orbitais, eles vão de 0 a 3. Então, conforme a anterior, essa letra B também não seria possível, tá? Vamos ver agora a letra C. Então, nós temos N igual a 5, L igual a 4, M igual a mais 5
e S igual a mais 1/2. De cara também nós vemos que esses dois aqui não são possíveis, tá? Tanto L igual a 4 como M igual a mais 5. Então, as três formas ou representações de conjuntos de números quânticos propostas na questão estão todas proibidas ou não existem. Bem, essa terceira questão está relacionada à posição em tabela periódica, tá? Então, nós temos aqui, vamos fazer a tentativa de um desenho da tabela periódica, tá? Então, nós temos, ó, então aqui, na verdade, aqui você tem o hidrogênio e aqui no início aqui o hélio. Tá? Desculpa esse desenho aqui que eu estou desenhando em outra tela para poder transferir para a tela do computador. Tá? Então, na terceira, como nós pegamos, você vai contar uma, que é o hidrogênio e o hélio. A segunda, que nós temos o lítio, tá? E finalizando com o neônio. E a terceira, que nós temos o sódio, a linha, né? E vamos terminar no argônio, tá? Então, a questão está dizendo que um isótopo da família dos halogênios está localizado no terceiro período e possui 18 nêutrons, tá? E qual seria e a que elemento nós estamos nos referindo, tá? Nós sabemos que a família dos halogênios são os elementos que pertencem à família dos representativos e que possuem, ao total, 7 elétrons na camada de valência, ou seja, a sua distribuição eletrônica da camada de valência é S2P5, o que totaliza 7 elétrons na camada de valência, tá? Todos esses elementos que têm essa característica estão inseridos na 17ª coluna, ou a família 7A, tá? Então, pegando essa informação, nós sabemos que o flúor seria o primeiro elemento, o que está no segundo período da tabela periódica, e o terceiro seria o cloro, tá? Então, se nós temos a informação que um isótopo dele possui 18 nêutrons, tá? A minha pergunta está trocada e ele está perguntando qual seria, então, o elemento no qual nós estamos falando, tá? Nós temos que o cloro ele tem ao total de 17 elétrons no seu estado fundamental e 17 prótons. A massa dele, portanto, é de 35,5. Tá? Está relacionada à posição do elemento em determinada posição na tabela periódica. Essa questão, nós vamos falar a respeito de íons, tá? Igualando eles por uma certa quantidade. Nós temos aqui uma questão que nos diz que um determinado elemento X, tá? Em sua forma iônica, com carga negativa, 3-, tá? E o Y, aqui, na sua forma também iônica, sendo que positiva, 3+, tá? As informações que nós temos, que nos passam, é que X tem 16 elétrons. E Y, 3+, também possui 16 elétrons, tá? O que quer dizer? Qual seria a quantidade de X
ou de Y em quantidades de elétrons, tá? Então, X3- teria, então, 19 elétrons, ou seja, os 16 do estado fundamental somados 3 elétrons. Y, no seu estado fundamental, teria, então, 19 elétrons também. Tá? Por quê? Porque nós estamos informando que Y 3+, ou seja, Y, quando perde 3 elétrons, teria 16. Então, o Y no seu estado fundamental teria, então, 19. Tá? Agora, vamos falar a outra parte. Então, nós sabemos que a quantidade de elétrons de Y e de X. Vamos lá. A pergunta, a segunda parte, seria qual a configuração eletrônica do íon X3-? Então, é só fazer a distribuição eletrônica de um determinado elemento, né, X, mais 3 elétrons. É isso? Então, você tem 10, 18, 19, tá? 4s1. E o número atômico de Y, nós vimos, tá? Z igual a 19. A configuração eletrônica se assemelha e é idêntica à configuração eletrônica que nós fizemos do X quando se tem um ganho de 3 elétrons. Tá? Qual a família e período do elemento Y ocupa na tabela? Então, o elemento Y, por ter, tá? O elétron inserido, o último elétron, o elétron de maior energia, ser inserido dentro da camada de valência, nós podemos dizer que esse determinado elemento é um elemento representativo. Tá? E nós temos que, na última camada, ele tem inserido um elétron apenas. Tá? Então, ele tem a configuração eletrônica da sua última camada, 4s1. O que quer dizer que ele está no quarto período da tabela periódica, tá? E um elétron na camada de valência, ou seja, ele pertence à família dos metais alcalinos, ou estaria na primeira coluna, tá? Primeira coluna, quarto período. Essa questão está relacionada à determinação do conjunto de 4 números quânticos relacionados no elétron de maior energia desses 3 elementos colocados como exemplo. Tá? Então, o primeiro passo para que a gente possa resolver essa questão seria no sentido de fazer sua distribuição eletrônica. Então, nós temos aqui o nitrogênio, N, com 7. Tá? Número atômico 7 e a sua distribuição eletrônica, 1s2, 2, S2, 2p3. Tá? 4, 7. Então, nós estamos falando a respeito da camada de valência, nesse caso aqui. E o elétron de maior energia foi o que foi inserido por último. Então, ele estaria dentro do orbital P. Então, a partir disso, nós temos a informação a ser retirada relacionada a esse elétron inserido aqui, como mostrado. Então, vamos lá. O número quântico principal está relacionado à camada. Então, nós temos aqui a informação sobre a camada. Camada de número 2. O número quântico secundário está relacionado à subcamada ou orbital, que nesse caso aqui é o orbital P, e nós lembramos que eles têm a representação por números, e nesse caso, o número 1.
O número quântico magnético está relacionado à posição desse determinado elétron dentro do orbital P. Nós temos que os orbitais, eles têm aqui, tá? Como se fossem representados por 3 quadrantes. -1, 0, desculpe. -1, 0 e 1, tá? Então, o que acontece? Nós devemos agora colocar e distribuir esses 3 elétrons que está aqui definido, tá? Por esse numeral suscrito sob o orbital. Nós sabemos que a colocação desses elétrons segue algumas regras, e uma delas nos diz que nós devemos primeiramente semi-preencher todos os orbitais, para só depois preenchê-los duplamente, iniciando sempre da esquerda para a direita, até semi-preencher todos. Então retornamos novamente para o orbital mais à esquerda e preenchemos eles duplamente, tá? Então nós temos o elétron aqui, outro elétron aqui, e nós temos esse terceiro elétron que está sendo inserido por último dentro do quadrante representado pelo número +1. Por isso que nós temos que M seja igual a +1. Então, a colocação por último desse elétron significa dizer que esse elétron aqui é o de maior energia, tá? O número quântico de spin está relacionada, tá, à quantidade de elétrons que nós temos dentro desse último orbital. E nesse caso, como nós temos um orbital semi-preenchido, nós temos que o número quântico de spin, nesse caso, seria a quantidade de +1/2. Então, esses seriam os 4 números quânticos relacionados ao numeral, o elétron de maior energia do nitrogênio. Vamos fazer agora o do ferro, tá? Fazendo aqui o do ferro, tá? Então, vamos agora para novos elementos. Nós temos o ferro, tá? Com número atômico igual a 26. Fazendo assim a sua distribuição eletrônica, nós temos que 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, tá? Aqui nós temos somados a todos 18 elétrons. Mas agora vamos começar a preencher a quarta camada, 4s2, totalizando agora os 20. Retornando para a terceira camada e inserindo os elétrons dentro do orbital D da terceira camada. Então nós temos 20, devemos colocar até a complementação dos 6, onde totalizamos os 26 elétrons referente à quantidade total do elemento ferro, tá? 3d6. Conseguimos verificar que esse determinado elemento não se trata de um elemento representativo, devido aos seus elétrons estarem inseridos não no orbital mais longe do núcleo, tá? Ou seja, ele seria um elemento representativo se nós tivéssemos os últimos elétrons inseridos dentro da quarta camada, ou no orbital S ou P. Mas nesse caso nós temos os elétrons de maior energia sendo inseridos dentro do orbital D na terceira camada. Então, nós vamos agora colocar os números quânticos que estão referentes
a esse elétron de maior energia. Então, colocando aqui 3d6. Tá? Então, N seria igual a 3, que seria o número quântico principal. L, o número quântico secundário, estaria referente aqui ao orbital D, ou seja, 0 o S, 1 o P, 2 o D, L igual a 2, tá? M, nós estaríamos e temos que referenciar de acordo com os quadrantes que nós temos, tá? Então nós temos 5 quadrantes, ou seja, 1, 2, 3, 4. Deixa eu apagar aqui porque ele acabou fazendo uma forma diferente aqui. Só um minutinho. Nós vamos desenhar agora de uma forma é mais difícil, mas pelo menos eu consigo visualizar. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então você tem menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, teremos que distribuir esses 6 elétrons que estão inseridos dentro do orbital D. Então, nós colocamos primeiro na parte esquerda, no quadrante menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, fizemos o semi-preenchimento de todos os elétrons aqui no orbital D. Devemos agora preencher duplamente dentro do orbital D, também sendo que preenchemos duplamente. E inserimos, então, esse determinado elétron dentro do orbital, tá? D no quadrante menos 2. Então, o número quântico magnético é igual a menos 2. O número quântico de spin está relacionado à quantidade de elétrons inseridos dentro desse último orbital que foi inserido. Nesse caso, nós temos 2 elétrons, então ele está duplamente preenchido. Então, seu número quântico de spin é menos 1,5. Tá? Vamos agora para a prata, onde nós temos, tá? Z igual a 47. Então, nós temos... Desculpa, deixa eu colocar aqui novamente. Z igual a 47. Tá? Então, nós vamos colocar 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D10, 4 P6. Então, vamos contabilizar. Nós temos 10, 20, 36. E aí, 4 P6, 5 S2. Aí nós temos 10, 20, 36, 38, 5 S2, 4 D. 9, não é isso? 4D, 9. Então, o numeral que nós vamos trabalhar está relacionado a esse 4D9. Então, vamos lá. Contabilizar aqui de novo que eu estou fazendo uma outra quadra. Aqui. 10, 20, 36, 38, 49. Tá? 4D, 9.
Então, sabendo isso, nós temos o número quântico principal, que está relacionado à quarta camada. L está relacionado ao orbital T, novamente, onde nós temos que L é igual a 2, não é isso? M, vamos verificar quanto a posição dentro do quadrante. Então, nós temos aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, onde vamos sempre preenchê-los, todos eles novamente, com um elétron. Então, colocamos todos eles, os 5, depois colocamos as outras até a quantidade terminar dos 9. Então, no quadrante mais 1, que foi colocado esse último elétron. E dentro desse quadrante, o número quântico de spin é menos 1/2, já que ele está duplamente preenchido. Menos 1/2. Tá? Então vamos lá. Aqui são várias informações e até uma questão bastante relevante e boa para se cair na prova, porque você tem que pensar um pouquinho mais, tá? Então o último elétron distribuído na configuração eletrônica de um átomo neutro no estado fundamental possui o seguinte conjunto de números quânticos: 4, 1, mais 1 e menos 1/2, tá? Sabendo que esse átomo possui número de massa igual a 79 e que, por convenção, o número de elétrons a ocupar um orbital possui um número quântico de spin igual a mais 1/2. O número de nêutrons existentes no núcleo desse átomo seria igual a... Então, vamos lá. Então, nós temos que N igual a 4, L igual a 1, M igual a mais 1 e número quântico de spin menos 1/2. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos falando de um determinado elétron que está inserido dentro da quarta camada, no orbital P, tá? No quadrante aqui, nós temos que ele vai ter 1, 2, 3 e 4, tá? Então, 4P4, tá? Porque ele está duplamente preenchido conforme o número quântico de spin aqui descrito. Então, ele seria 4S2, 4P4, ou seja, um determinado elemento que pertence à família 6A, tá? Então, ele está dizendo que ele tem massa igual a 79. Nós sabemos que a massa é igual a Z mais o número de nêutrons, tá? Então, nós sabemos que esse determinado elemento está no seu estado fundamental, o que quer dizer que nós temos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P4, tá? Então, contabilizando até aqui, nós temos, 10, não é isso? 10 aqui, mais 10, 20, 30 e 4. Nós temos 34 ao total. O que quer dizer, então, que para saber a quantidade de nêutrons, nós teríamos que estar a número de massa menos o número atômico, que seria 79 menos 34, o que teríamos ao total de 45, tá? Então, essa seria a nossa resposta relacionada à questão 1 desta página. Vamos à outra. Nós temos que dois átomos A e B são isóbaros. Isóbaros quer dizer que eles têm o mesmo número de massa. O átomo tem o número de massa igual a 4x mais 5 e número atômico igual a 2x mais 2. E B tem número de massa 5x menos 1. O número atômico,
o número de massa e o número de nêutrons e o número de elétrons do átomo correspondente seria respectivamente A. Então, nós temos que A e B são isóbaros, então eu tenho um número de massa iguais. Então, o átomo A tem número de massa igual a 4x mais 5. Então, seja 4x mais 5. E B tem um número de massa igual a 5x menos 1. 5x menos 1. Já que eles têm o mesmo número de massa, 5x menos 1. Aqui é apenas uma... achar x. Então, você tem esse aqui vem para cá e esse aqui vem para cá. Então, nós teríamos que menos x é igual a menos 6. Então, quer dizer que x é igual a 6. Sendo x igual a 6, nós podemos fazer a substituição e encontrar em cada um esses valores. Então, se x igual a 6, eu sei que o número de massa de A seria quanto? 4x mais 5. Se é igual a x igual a 6, 6 vezes 4, 4 vezes 6, 24, mais 5, 29. Então, o número de massa de A massa de A é igual a 29. Então, o número atômico, 12 mais 2, 14. 29, 14. Massa, o B agora, nós vamos ter que 5x menos 1, 5 vezes 6, 30, menos 1, 29. Então, número de massa, A de B, igual a 29. E pronto. Então, o número atômico e o número de massa, o número de nêutrons e o número de elétrons do átomo A correspondem. Então, você sabe que o número de massa de A, nós vimos aqui, que é 4 vezes 6, 24, mais 5, 29. Então, esse seria o número de massa. O número atômico é igual a 12 mais 2, 14, tá? E o número de elétrons também 14. O número de nêutrons seria 29, que é o número de massa, menos 14, que é o número atômico, que vai dar igual a 15. Então, você tem 14, 29, 15 e 14, tá? É essa a letra D. Ficou meio confuso, mas a gente pode depois responder quarta-feira no quadro.